O universo é caótico, mas em meio ao caos, tivemos a grande sorte de chegar aqui. Planeta Terra. Aqui é o Otone e vamos entrar no Otoniverso. Agora que você entrou, tá ligadinho aí, não se esquece de se inscrever no nosso canal, dá aquela força pro Explica aí, ativa a notificação para ficar sempre ligado no que tá acontecendo. E olha, dá aquele like bacana e não se esqueça, cupomzaço de desconto, Otoniverso, para você ter 20% de desconto e acessar todo o material que nós fornecemos na plataforma, valeu? Então galera, em meio a uma gigantesca nebulosa deixada pelo espaço, depois que o universo expande, nós temos o nascimento do Sistema Solar. O Sol, junto com os outros planetas, nasceram a partir de uma gigantesca nebulosa. Uma nebulosa é uma nuvem de gás e poeira cósmica, geralmente formada por elementos leves, como hidrogênio e hélio. Óbvio que, em alguns casos, alguns outros elementos entram também, como o lítio, às vezes o silício, e aí se vai. O nosso Sol, ele foi, na verdade, o grande precursor do Sistema Solar. A nuvem se condensa cada vez mais, a ponto de o núcleo dela tá tão denso que começam as reações de fusão nuclear. Nas reações de fusão, acontece a conversão de hidrogênio em hélio, e uma grande, gigantesca quantidade de energia liberada para o espaço. A quantidade de gás que não conseguiu fundir até o ponto da fusão nuclear, ela infelizmente ou felizmente deu origem aos outros planetas que nós temos. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, e aí se vai. O grande lance é que a Terra, na verdade, em grosso modo falando, é fruto do resto do nascimento do Sol. Mas olha, a Terra está numa posição extremamente privilegiada, porque ela não está tão perto para não ser tão quente, como acontece com Mercúrio e Vênus, e também não está tão longe para ser tão fria, como Marte e os próximos gigantes gasosos. Os planetas como Saturno, Júpiter, Urano, Netuno. A Terra está dentro da zona de habitabilidade da nossa estrela, recebendo a quantidade adequada de luz e calor para prover a vida como a gente conhece. A Terra está numa posição privilegiada no espaço. Temos sorte de estar, por enquanto, aqui. Na sua formação, a Terra, no princípio, no início, era um planeta extremamente hostil. A superfície fluida devido à grande quantidade de magma ainda, e nesse cenário, o núcleo teve um papel importantíssimo. O núcleo da Terra, feito de ferro e níquel fundidos, ele faz com que, dentro das suas estruturas, tenham correntes de convecção. Fenômeno pelo qual a movimentação de fluidos devido à diferença de densidade. O fluido mais frio tende a descer, enquanto o fluido mais quente tende a subir. Essas correntes de convecção, geradas a partir da movimentação de fluidos, faz com que existam dentro da Terra fortíssimas correntes elétricas. Essas correntes são responsáveis por criar uma verdadeira blindagem, protegendo a Terra de ações espaciais como os raios cósmicos e das ações solares. Então, o nosso planeta tem um invólucro que, além de ser, no caso, retido como gases, nós temos um invólucro magnético, criado por esse núcleo aquecido. Lembrar que o núcleo da Terra se mantém quente ainda devido ao decaimento radioativo de elementos em desintegração dentro do planeta, como urânio e plutônio, por exemplo.
Mas afinal, como começou a vida no planeta? Várias teorias, várias especulações existem. Algumas delas exploradas pela biologia, como por exemplo, a famosa abiogênese, que fala que a vida provém de seres inanimados, fala que a vida provém da matéria bruta. Essa teoria foi derrubada. Um dos experimentos que foi usado para derrubar a teoria da biogênese foi o experimento de Red, no qual ele tapou um vasinho com carne, deixando apodrecer, e o outro deixou aberto. As moscas conseguiam entrar e porem suas larvas na carne que estava aberta ao ar. A que estava tampada, elas não conseguiriam. Mas olha, se a teoria da biogênese dizia que a vida poderia se originar a partir da matéria, não importaria se o vasinho tivesse aberto ou fechado. Logo na sequência vem outras teorias, como por exemplo o experimento de Oparin, que fala sobre a atmosfera primitiva, fala sobre a Terra primitiva, composta de metano, composta de amônia, vapor d'água, e aí no meio desse turbilhão todo de compostos aconteciam raios devido às tempestades. Esses raios, no meio disso tudo, conseguiam fazer com que fossem criados as primeiras moléculas orgânicas como a gente conhece, os aminoácidos que formavam coacervatos, e aí temos a vida talvez começando dessa maneira. Mas não devemos deixar de lado outras teorias também bem interessantes. Uma que eu simplesmente adoro, a panspermia cósmica. A vida talvez não tenha se originado na Terra, mas ela pode ter muito bem ter sido importada de outros locais dos confins do universo. E como essa vida viaja? A bordo de asteroides, meteoros e meteoritos. A partir do momento em que essa vida chega no nosso planeta, um planeta propício para essa vida evoluir, ela teve esse boom de biodiversidade que nós temos hoje. A panspermia cósmica pode não ter apenas semeado o planeta Terra, mas ela pode ter semeado o universo por inteiro. Até porque o universo é muito grande. Então, galera, seria pretensão demais de nós seres humanos acharmos que estamos sozinhos num universo onde bilhões e bilhões de estrelas existem. Um dos problemas atuais que nós, como civilização, estamos vivenciando é o famoso aquecimento global. Mas não devemos esquecer que os grandes aquecimentos e os grandes resfriamentos fazem parte de toda a história da Terra. Eles vêm acontecendo sucessivamente. Pela primeira vez, a nossa sociedade, o ser humano, está sendo diretamente impactado por um grande aquecimento. Há entre os cientistas alguns que discordam da hipótese do aquecimento global ter influência humana. Há uma grande maioria que acha que realmente o aquecimento global é fruto das ações humanas. Não podemos discordar nem de um nem de outro. Requer ainda um pouco mais de pesquisa. Mas o fato é que nós, seres humanos, emitindo gases estufa como estamos fazendo, temos sim uma contribuição. A grande questão é, a nossa contribuição é tão decisiva ou é um pouco menos decisiva? O que se sabe é que talvez as ações humanas na Terra estejam retardando a próxima era glacial. Mas isso pode ter repercussões extremamente terríveis para o planeta. Uma delas vem do famoso derretimento das calotas polares e, a partir desse momento, aumento do nível oceânico. Vale lembrar também que a Terra como um todo, tendo sua temperatura elevada, faz com que muitos fenômenos que nós já estamos acostumados a ver tenham uma desorganização. Um deles vem da dilatação térmica dos oceanos. Oceanos aquecidos fazem com que a sua água dilate, o que pode aumentar ainda mais o nível e invadindo regiões costeiras. Esse tipo de problemática tem sido muito complicado, principalmente para as economias de países que infelizmente precisam de uma atividade industrial muito intensa para conseguir manter as suas estruturas em funcionamento. Daí vem a necessidade de grandes protocolos e acordos climáticos para tentar estudar um pouco mais e, principalmente, minimizar os efeitos de lançamentos de gases de efeito estufa na nossa atmosfera.
Preservar o nosso planeta é fundamental, principalmente para manter a vida como a conhecemos, preservando espécies, tanto animais como vegetais, e mantendo a Terra ainda propícia para o desenvolvimento de todas as formas de vida que conhecemos. Mas quem pensa que estamos seguros? De forma alguma. A Terra é ameaçada a todo instante, principalmente sob o ponto de vista da vida, sobre nós. No esquema, como a gente olha para a Terra, a gente vê uma coisa muito delicada, um ecossistema extremamente delicado, onde as relações são muito frágeis. A Terra, ela pode simplesmente ser destruída por vários eventos. Nós estamos passando, por exemplo, pela pandemia da Covid-19. Uma pandemia, uma doença como essa ou como várias outras podem simplesmente eliminar o ser humano na Terra. Mas vale a pena lembrar que a Terra não é só o ser humano, mas o planeta como um todo também pode ser destruído de várias formas. Uma delas é através da queda de corpos celestes vindo do espaço. Há 66 milhões de anos atrás, nós tivemos um exemplo disso acontecendo na península de Yucatán, no México. O meteoro deu o pontapé inicial para a extinção dos grandes répteis. E olha, foi a partir do momento que esses répteis não conseguiram mais prosperar que nós mamíferos conseguimos então ter a nossa chance no planeta. Mas não pense só que a Terra está só à mercê de corpos externos. O próprio campo magnético da Terra está enfraquecendo. O enfraquecimento do campo magnético da Terra nos deixa vulneráveis às ações solares. O enfraquecimento, inclusive, já pode ser percebido através da anomalia do Atlântico Sul, que nada mais é que uma falha na blindagem magnética da Terra. Atlântico Sul, região que banha, por exemplo, o nosso Brasil. Nós estamos um pouco mais vulneráveis, onde satélites, onde aviões devem ter proteções extras quando passam por essa região, visto que a parte de radiação solar incidente no planeta, na parte em que tem a blindagem mais fraca como anomalia, deixa com que todos os circuitos elétricos fiquem mais vulneráveis. Mas olha, quem pensa que nós estamos de bobeira esperando que a morte chegue, não. Seres humanos estão agora investindo muito dinheiro em pesquisas para aportar em outros planetas, inclusive Marte, a nossa próxima parada. Em breve a gente está chegando por lá. Pera. Não saia desse vídeo ainda. Não esquece de se inscrever, não esquece de ativar a notificação, dá aquele like, dá aquela força para Explica Aí. E olha, lembra do cupom OTONIVERSO para você ter 20% de desconto na compra de qualquer plano de entrada na nossa plataforma, beleza? Otoni se despede, desconectando o OTONIVERSO.